o Flamengo não conseguir ganhar a licitação do Maracanã e pedir ao governo do estado do Rio de Janeiro, para a prefeitura do estado do Rio de Janeiro, e até mesmo colaborar com o Fluminense e unificar as forças, para poder de uma vez por todas ter o pleno domínio do Maracanã, e acredito que até mesmo entrar com uma liminar na justiça e falar, olha, eu não vou pagar os gastos do Maracanã caso eu não tenha exclusividade do estádio. Se o Flamengo não fizer isso, não vai ter como o time, o Clube de Regatas do Flamengo e até mesmo o Fluminense, ambos os times que pagam e administram o atual Maracanã e que vão aí concorrer no certame licitatório, não tem como, é inviável que esses clubes permaneçam do jeito que estão. Porque Vasco e Botafogo fazem do Maracanã seu salão de festas quando bem querem. Se tem aí o pedido feito ao Flamengo e o Fluminense negado, automaticamente vão na justiça e pedem uma liminar. E a justiça, creio eu, por não entender de futebol, por não entender de grama, de desgaste, permite com que os times joguem por apenas e única e exclusivamente o Maracanã ser o estádio do Rio de Janeiro. Então, por ser um estádio público, eles permitem. Só que tem um grande ponto aqui. Tá ficando muito difícil de jogar no Maracanã. O Maracanã ficou fechado por 45 dias. 45 dias. O primeiro jogo do Maracanã vai ser agora Flamengo e Vasco, que acontece amanhã, domingo, né? 7 horas da noite. Esse vai ser o primeiro jogo do Maracanã. Desde dezembro, se eu não me engano, o último jogo do Maracanã foi ou um jogo do Fluminense ou foi o jogo do Zico. Acho que foi o jogo do Zico que marcou aí o fechamento do Maracanã. Este jogo foi no começo de dezembro, na metade de dezembro, acho que foi dia 14, dia 15, não sei a data ao certo. Gente, o Maracanã ficou esse tempo inteiro parado e até agora não recuperou 100%. Tem lugar do Maracanã que tá horrível. O gramado ainda está ruim. E aí vem Carioca, Libertadores, Brasileirão, Supercopa, Recopa e todos os campeonatos que o Flamengo e o Fluminense vão disputar. Fora ainda o Vasco, fora ainda o Botafogo, que querendo ou não vão sim querer mandar os jogos grandes no Maracanã. Mais o Vasco do que o próprio Botafogo. E, por pior de tudo ainda pode acontecer, que é o Vasco que está junto com a W Torre. Pô, Jorge, mas você é tão fanático pelo Flamengo que acha que o Vasco não tem direito de administrar o Maracanã. Olha, se o Vasco se mostrasse competente e capaz de se autogerir, eu até acho que ele poderia aí sim gerir o Maracanã. Mas ele não pode, porque ele não tem capacidade nem para equacionar as próprias dívidas e ele está querendo se unificar, aliás, já se unificou com a W Torres no certame licitatório. E por que isso é um problema? Porque a W Torres, entrando no Maracanã, eu tenho certeza absoluta, ela vai botar o gramado sintético. E isso é péssimo. Isso é péssimo. E veja bem, eu estou criticando o gramado sintético, mesmo sabendo que se o Vasco ganhar a licitação e a W Torre ganhar, eles vão colocar o gramado sintético no Maracanã. O Flamengo vai poder jogar os jogos no Maracanã, igual o Vasco faz, então o Flamengo vai jogar no Maracanã também. E aí o Flamengo vai poder se valer do gramado sintético nos seus jogos em casa, o que hoje é uma vantagem gigantesca. E a gente pode ver nos jogos do Atlético Paranaense, a gente vê nos jogos do Palmeiras. Esses times têm muita vantagem quando jogam no tapetinho, né? Então, assim, mesmo que isso fosse beneficiar o Flamengo, isso é péssimo para os outros clubes, isso é péssimo para os jogadores. E se não fosse ruim, senhoras e senhores, a grama sintética não seria banida do futebol europeu. Sim, não pode ter grama sintética no futebol europeu. Algum motivo deve ter, né? E se valer de exemplo, olhe para o Palmeiras com a W Torre. O que aconteceu? O gramado descolou, soltou no pé dos jogadores. Pois então, é isso que vai acontecer. E eu queria falar o seguinte também. O Vasco, ele tá entrando numa de que porque ele é SAF, ele ficou o maior clube do mundo. Não é bem assim. Pode ver que os jogos que o Vasco quer mandar lá em Belém, né, ou em Manaus, eu não sei ao certo, ele que quer mandar os jogos do Carioca lá, os ingressos não vendem. Os ingressos estão empacados, diferentemente do Flamengo, que conseguiu, zerou os ingressos lá, mesmo com preço de ingresso caro, o Flamengo zerou os ingressos lá. Não se esqueçam que a 442, uma revista americana, inglesa, colocou o Flamengo como o maior clube do Brasil e como o 24º maior clube do mundo.
Teve outros jornais lá da Inglaterra e da própria Europa que colocaram o Flamengo como o 31º clube que mais fatura do mundo. O Flamengo ficou quase entre os 30 primeiros. O Flamengo quase foi o primeiro clube da história do futebol brasileiro a quebrar esse bloco europeu e ser o primeiro clube não europeu dentro da lista dos 30 clubes que mais faturam no mundo. Pois é, faltou 5 milhões de euros. Eu já falei aqui, o 30º colocado foi o Everton, na Inglaterra, que disputa nada mais nada menos que a Premier League, que é o que eles dizem que é o campeonato mais difícil do mundo. Então, saibamos reconhecer dentro das rivalidades, mas o porte, o tamanho dos times. O Flamengo proporcionalmente é muito maior do que Fluminense, Vasco, Botafogo. O Flamengo em tamanhos só tem um clube que talvez se aproxime um pouco do Flamengo, que é o Corinthians. E o Corinthians tem estádio próprio. O Corinthians consegue fazer as arrecadações próprias. Não tem ninguém atrapalhando o Corinthians. Por que o Flamengo tem que deixar com que isso aconteça? O Flamengo, na verdade, não precisaria nem aceitar o Fluminense na sua aba para poder gerir o Maracanã. É porque o Fluminense também não tem um estádio próprio com capacidade para mandar os jogos. Então, pô, o Vasco tem São Januário. Joga em São Januário, cara. Pô, o Botafogo tem Engenhão. Joga no Engenhão. Não vem atrapalhar a vida dos outros. É um atrapalhar só por querer. Isso não faz sentido nenhum. Isso parece que é uma maluquice. Tudo bem, existe a rivalidade, mas manda na tua casa. A tua casa não é Caldeirão? São Januário não é um baita estádio? Joga lá, por que você quer jogar no Maracanã? Você nem lota o Maracanã. Bom, por falar em lotar Maracanã, o Flamengo vai jogar os próximos jogos no Maracanã, é bem provável, né? E o Flamengo precisa vencer do Vasco. O Flamengo tem que ganhar do Vasco. É um clássico, é o primeiro clássico do ano e o Tite já barrou o Gabigol de novo, já reverteu aquele time que nós tínhamos visto antes como time titular. Agora o Pedro é o centroavante, o Cebolinha na ponta esquerda. Espero que esse time dê muitas alegrias, que o Flamengo consiga vencer. O Cebolinha tá voando, o Pedro começou a fazer gols, mas não dá para descartar o Gabigol, não dá para descartar o Bruno Henrique. Esses jogadores, eles têm que ter espaço dentro do elenco porque eles são muito capacitados. E o Flamengo vai precisar de todos os jogadores possíveis porque tem muitas competições para disputar e para vencer. A torcida do Flamengo quer ver o Flamengo campeão, assim como eu quero ver o Flamengo campeão. Porque com um técnico desse tamanho, porque o Tite é um técnico muito grande, talvez seja o maior técnico brasileiro. Hoje, eu não tenho dúvida. O Flamengo tem jogadores de muito renome, De La Cruz, Arrascaeta e um monte de atacantes que seria titularíssimo em qualquer time. O Flamengo tem, talvez, os 2 atacantes que podem ser convocados para a próxima Copa América, Pedro e Gabigol. A gente não sabe. Se o Cebolinha jogar bem, pode ser convocado. O Flamengo tem quase que metade da seleção uruguaia no time. Tem que jogar bem, tem que ganhar. Antes era teste, agora é para valer. O Flamengo precisa vencer não somente o Vasco, mas todos os clubes que forem enfrentados. O Flamengo tem capacidade, tem gestão, tem um centro de treinamento bom, agora está investindo em telão, gramado sintético para quando for jogar fora, tem que acostumar o jogador no sintético, bota lá. Só falta o Flamengo construir um morro e treinar os jogadores na altitude. É a última coisa que falta. Então, assim, o salário é em dia, as condições são boas, o clima no Rio de Janeiro é favorável, pô, a torcida apoia os jogadores, a torcida vai em cima, a torcida canta, a torcida faz tudo. Jogo em Manaus o flamenguista vai, jogo na China o flamenguista vai, jogo nos Estados Unidos o flamenguista vai. Os jogadores são tratados como celebridades, tem tudo do bom e do melhor. Cara, tem que jogar e tem que ganhar. Por falar ainda em jogadores, bom, vamos falar das possíveis contratações. O Mateuzinho tá, ó, isso aqui de dar o sim pro Corinthians e ir de fato pro Parque São Jorge, ser o reforço lá do Corinthians para essa próxima temporada. O Pablo já foi, né, basicamente, foi pro Botafogo. O Flamengo tá definindo aí finalmente pelo Léo Ortiz. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Flamengo consiga terminar essa contratação e finalize logo. Porque já tá muito chato essa contratação, essa novela. O jogador fica, o jogador sai, o jogador treina separado, o jogador é reintegrado, uma hora vai para a Europa, outra hora não vai, outra hora é 5 milhões, outra hora é 8, outra hora é 12, e a gente já não sabe nem mais quem está falando a verdade. Mas as últimas informações são: o Flamengo está próximo de fechar a contratação do Léo Ortiz e ninguém aguenta mais essa história. Bom, por último, tinha sido combinado que o Everton Ribeiro faria a despedida dele do Flamengo amanhã contra o Vasco. Ele vestiria o manto rubro-negro, iria para o jogo e seria a despedida do jogador.
Infelizmente não vai ser possível, porque o Bahia vai ter um jogo da Copa do Nordeste e o Everton Ribeiro vai ter que participar. Eles haviam feito esse calendário comparando apenas com o Campeonato Baiano e esqueceram da Copa do Nordeste, um amadorismo puro. Então o que o Flamengo planeja é o seguinte: se não conseguir casar uma data, quando for jogar Flamengo e Bahia pelo Brasileirão no Rio de Janeiro, aí o Everton Ribeiro vai ser homenageado. Bom, esse é o vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e fui!